Fala galera, segue mais um vídeo aí do nosso canal, seguindo a dica de uma aluna que enviou por e-mail o assunto overtraining. Quem já teve a infelicidade de passar por esse tipo de situação sabe como que é ruim. E além do overtraining, eu gostaria de falar um pouco sobre o overreaching, que é um termo menos usado, mas confundido às vezes, e sobre pico de performance e tapering. Então são alguns termos aí importantíssimos dos nossos esportes. Bom, para começar a entender essa questão, vamos tentar definir o que é cada um desses quatro termos aí do treinamento esportivo, né? E depois eu estaria dando algumas dicas de como evitar o que não é bom e como potencializar o que é interessante disso. Overtraining é como se você entrasse num processo crônico de fadiga. Muitas vezes os atletas que entram nesse estado, eles precisam recuperar e dar o tempo necessário para o corpo voltar ao estado normal dele de funcionamento por 4 semanas, 6 semanas. Às vezes o processo de recuperação dura meses. E isso caracteriza o overtraining, né? Uma fadiga crônica que afeta a tua saúde, o funcionamento do teu corpo e faz com que o teu sistema imunológico seja afetado, faz com que o funcionamento dos seus órgãos seja afetado, você fica mais suscetível a infecções, a alterações no humor, a várias características extremamente negativas para a tua saúde e para a tua performance, consequentemente. O overreaching, ele é como se fosse uma fadiga aguda, né? Do que estaria depois, caso o atleta continue competindo e treinando, evoluindo para um overtraining, né? Seria uma coisa mais aguda que apresenta essas mesmas características do overtraining, mas um pouco mais brando, e a necessidade de recuperação passa a ser, ela é menor, né? O atleta consegue voltar para o estado normal dele mais rápido, caso isso seja percebido. Isso às vezes é confundido também. Às vezes a pessoa fala, acho que eu tive um overtraining. Às vezes não é bem assim, às vezes era uma fadiga esperada do treinamento, ou às vezes realmente houve um exagero e você teve um overreaching e isso afetou a tua performance, a tua saúde em alguns dias ou semana. O teu corpo voltou para um estado normal, né? Equilibrado. Pico de performance. Pico de performance. Às vezes quem tem o Garmin olha lá aquele rosinha, né? O gráfico de avaliação fisiológica que ele te mostra lá que você está no pico, né? O do relógio de te mostrar que você está num período onde o teu VO2, a tua capacidade de resistência, a tua capacidade de performar, ela está mais alta do que o habitual. Durante o ano, um atleta ele consegue ter até 4 picos de performance, em média. Quanto menor o nível do atleta, menos picos de performance ele consegue ter. 1 pico de performance, 2, diria que é a média. Alguns atletas 3, 4. Então, às vezes, o atleta que tem prova-alvo durante o ano, a cada mês ou a cada 2 meses, ele vai estar suscetível a ter um overreaching, um overtraining, porque ele vai estar... ele não vai estar num pico de performance, então o corpo dele vai estar necessitando um período de descanso,
e ele vai estar treinando mesmo assim. Então ele vai estar numa linha tênue ali entre um sacrifíciozinho que você pode estar fazendo, mas correndo um risco de estar se machucando, estar entrando num estado de estresse, de fadiga aguda ou crônica. E o tapering, que seria aí um quarto item aí para estar sendo falado, que é o polimento, é a preparação do atleta para que ele consiga ao mesmo tempo descansar, manter a performance alta e chegar no pico dele sem ter descansado demais antes da prova, sem ter descansado de menos e realmente poder apresentar aquilo que o pico de performance proporciona, que é fazer a prova com um rendimento melhor do que o que o atleta apresenta nos treinos, né? Então, overreaching, overtraining, vamos chamar isso de fadiga, né? Para você evitar a fadiga, é interessante que é recomendado que para o teu sistema cardiorrespiratório você tenha até 3 dias de treino para 1 de descanso. Se você vai chegar a ter 3 dias seguidos, fica a critério do teu treinador se ele vai prescrever isso ou não, né? Não é uma regra. E se você vai treinar mais que 3 dias seguidos, fica a critério do treinador também equilibrar se o quarto dia vai ser um treino regenerativo ou se vão ser 4 treinos seguidos mais brandos, moderados. Isso precisa ser dosado, mas a ideia é que você sempre mantenha 3 por 1. 3 de treinamento para melhorar alguma capacidade física tua, para 1 de descanso. Pode ser o treino com mais intensidade ou menos, depende. Pode ser o descanso 100% off ou um descanso ativo. Isso aí depende também. Mas a ideia é essa, que você treine 3 dias e descanse 1. Ou, dependendo do teu nível de condicionamento, você precisa treinar 1 e descansar 1. Com a evolução você vai ter condição de treinar 2 e descansar 1. Com a evolução você vai ter condição de treinar 3 e descansar 1. Mesmo que você seja um atleta de elite mundial, treinar 4 dias de intensidade já passa a ser um risco cardíaco. Então não é interessante para ninguém. Então, às vezes você faz uma sequência de 5, 6, 7 treinos aí sem off, mas a intensidade ela ondula. Então, esse descanso está escondido ali em algum momento desses treinos seguidos. Isso é uma maneira de evitar a fadiga aguda ou crônica, o overreaching ou o overtraining. A outra maneira é a mesma proporção 3 por 1 dos dias, é a proporção das semanas. Se você faz um bloco de uma semana forte e sente uma perda de performance, a próxima semana é regenerativa. Você consegue com treinamento se adaptar para chegar até 3 semanas fortes para uma semana regenerativa, onde você vai evoluir aquilo que você fez durante as semanas anteriores. Mas alguns atletas eles precisam treinar uma e aliviar uma. Alguns atletas conseguem evoluir a ponto de fazer 2 semanas fortes e uma leve. Alguns atletas 3 semanas fortes e uma leve. Se você for um atleta bem resistente, tiver um controle de alimentação e tudo, você consegue passar e fazer um bloco mais longo. Mas você vai estar numa linha muito tênue entre essa fadiga aguda. Então isso não é recomendado e é utilizado mundialmente pelos treinadores 3 por 1 também nessas semanas. 3 semanas fortes para uma regenerativa. Isso seria algo assim que te colocaria fora dessa condição de fadiga. Pico de performance, como eu falei, você vai ter até 4 no ano. Então isso influencia na hora de escolher o teu calendário esportivo. Se você faz 6 provas por ano,
você sabe que algumas provas vão ser com uma performance mais branda, né? Então não adianta você querer fazer vários ciclos de treinamento fortes para as provas que você quer se inscrever, que você não vai apresentar uma evolução em todas elas. Então você precisa ter isso, né, em mente e saber que os picos de performance vão ser 1 ou 2, dependendo do atleta, 3, 4. Isso varia e evolui de acordo com a quantidade de anos que você está fazendo o esporte que você faz, né? E o tapering, para finalizar, nada mais é do que o polimento, que é você pegar toda a carga de treino, tudo que você sofreu, tudo que você construiu, e se permitir descansar, mantendo, sem ter perda, para chegar na prova e fazer uma performance melhor do que a que você apresenta nos treinos. Então, se você corre nos treinos sempre a 10 km por hora, chega na prova você corre a 10 km por hora, você não estava no pico de performance, né? Então, as provas elas são para que você consiga percorrer mais distância, ou numa velocidade mais rápida, ou em percursos mais difíceis, ou em modalidades diferentes que necessitam de capacidades físicas mais expressivas, né? Então a prova é o dia de ter essa evolução, de correr mais fácil, de sentir que teu corpo ele mudou. E isso acontece no polimento, né? O polimento, ele em regra, ele na literatura, ele pode ser feito 1 mês antes da prova, 3 semanas antes da prova, 2 semanas antes da prova ou 1 semana antes da prova. Isso precisa ser definido pelo teu treinador para tentar entender qual é a melhor estratégia, né? Às vezes tem uma lesão, tem alguma dor, então ele antecipa o tapering. Às vezes você suporta uma carga de treinamento mais alta, suporta 3 semanas muito fortes para uma de descanso, então esse tapering acontece 7 dias antes. Mas você pode fazer uma manutenção treinando menos, descansando mais, mantendo a qualidade e apresentar performance, reduzindo até 1 mês antes da prova. Então, você só não pode chegar na semana da prova e treinar como se tivesse treinado todo o resto do ano, né? Isso não pode existir. O polimento ele é fundamental. Então, ele pode acontecer 30, 20 dias antes da competição. Depende da estratégia que o teu treinador adotou e depende do teu estado físico também. Se você estava com alguma lesão, com fadiga, ou se você tinha algum compromisso pessoal, teve que viajar, perdeu algum período importante do treinamento. Beleza? Mantenha em mente aí esses 4 itens. Evita o que é ruim, que eu falei, e prioriza a parte boa. É isso que é oferecido para vocês através da Treinos, do sistema, da plataforma que a gente utiliza. É dessa forma que a planilha de vocês é montada e sempre tentando adequar a tua rotina de trabalho, de vida, o esporte que você pratica, mas embasado em ciência, em algo sério, para que você possa fazer isso, como eu sempre falo, a tua vida toda. E não tenha uma carreira de atleta amador curta, como a gente tanto vê por aí. Beleza? Um abraço aí a todos.